criança ou adolescente é vítima de abuso sexual no Piauí a cada 8 horas. A média é referente ao período de janeiro a abril deste ano e só agora, em maio, já são quase 30 ocorrências. O cenário desse tipo de crime é quase sempre o mesmo. Os agressores são bem próximos às vítimas. Um cenário ideal para o que as crianças gostam de fazer: brincar e se divertir. Mas a realidade de menores que sofreram violência sexual não é tão colorida e divertida. Esse abrigo recebe crianças de 0 a menores de 12 anos, que sofrem alguma violação de direitos. Quando as crianças são encaminhadas ao abrigo, é porque elas não contam com familiares que possam ajudá-las no processo de superação. Alguns fatores são importantes, né, como a frequência dessa violência, quem perpetrou essa violência, o grau da própria violência que teve no abuso, né, e a rede de apoio, como é que acolheu aquela criança. Quando ela chega aqui, depende dos casos, né, mas pode acontecer de apresentarem comportamentos hipersexualizados, comportamentos autodestrutivos ou autolesivos, muita sonolência ou ter insônia, ter pesadelos à noite, alimentação, comer excessivamente ou falta de apetite. Além da psicóloga, o abrigo conta com outros profissionais como pedagogos, enfermeiras, cuidadores e assistentes sociais. O 18 de maio a gente tenta trazer esse 18 de maio de forma mais lúdica para as crianças, né? Inclusive hoje a gente trouxe uma criança de 8 anos para falar sobre a importância dessa prevenção, ela cantando de forma lúdica para as crianças. A gente faz todas essas ações temáticas. 18 de maio, 12 de junho, trabalho infantil. A gente está sempre trazendo essas questões para as crianças, até para as crianças também começar a identificar sinais também, porque muitas crianças relatam a questão da violência na escola. Então, quanto mais elas forem informadas, mais fácil também elas vão saber procurar ajuda. Segundo o Núcleo de Estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, somente de janeiro a abril de 2024 já foram registrados 370 casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no estado. A redução em relação ao mesmo período do ano passado é de 10,4%. Segundo a secretaria, é registrado uma média de 3 ocorrências por dia. Só nos 14 primeiros dias de maio foram feitas 29 notificações. Os crimes mais comuns no Piauí são importunação sexual, estupro de vulnerável, registro não autorizado de intimidade sexual, corrupção de menores, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de crianças ou adolescentes ou de vulnerável. O conselheiro Ivan Cabral faz um alerta, porque muitas vezes o agressor está dentro da própria casa da vítima. É triste dizer isso, mas é realidade. O abusador está dentro do seio da família, né? Inclusive, muitas vezes, pelo próprio pai, que tem a responsabilidade de cuidar, de proteger, é o primeiro a violar. A violência acontece também pelas redes sociais e ambientes virtuais. O menor que é abusado sexualmente sofre ainda a tortura do medo e não fala com alguém sobre o que está acontecendo. E os números desse tipo de violência assustam, mas as autoridades estão de olho. A Polícia Federal deflagrou essa semana a Operação Carcará 1 e prendeu em Teresina um homem que, segundo a polícia, armazenava e compartilhava conteúdos na internet de violência sexual infanto-juvenil. Segundo a Fundação Abrinq, no Brasil foram notificados 45.273 casos de violência sexual infanto-juvenil em 2022, uma média de aproximadamente 124 casos por dia. No mesmo ano, o Nordeste registrou 7.566 casos. A Abrinq desenvolve a campanha Pode Ser Abuso,
e oferece orientações sobre violência sexual, auxiliando na identificação de sinais de abuso. Quando a gente fala da violência psicológica e até do abuso sexual, seja ele o contato físico, com contato físico ou sem um contato físico, né, a violência sexual, e é importante que a gente olhe os sinais na questão do comportamento daquela criança. Então, uma criança que tem um comportamento, uma criança muito sociável, uma criança que conversa com o coleguinha, que é uma criança muito alegre, que sempre está dando risada, que sempre é muito falador, né, expansivo, enfim. Essa criança, ela tem esse tipo, né, é o comportamento dela. A partir do momento em que você começa a identificar que essa criança está cabisbaixa, né, que essa criança está triste, está com um olhar triste, né, essa criança perde o interesse em se alimentar, em comer, fazer sua refeição, né, perde o interesse de estar socializando com os outros coleguinhas. Então, isso já é algum sinal, isso é um sinal muito de alerta, né? É onde os profissionais precisam estar muito em alerta para identificar que algo estranho está acontecendo, né? É através das denúncias que a polícia consegue chegar até os agressores e interromper a violência. Qualquer cidadão tem por obrigação de fazer a denúncia, e a denúncia é anônima, não é revelado o nome da pessoa que relata a denúncia. Deve procurar ou o Conselho Tutelar e procurar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Guarda Municipal e, o mais importante, as escolas, porque boa parte, né, as nossas crianças passam dentro da escola, o professor, a direção da escola, ela tem mais facilidade de identificar a violação de direito, inclusive o abuso sexual. A escola tem um papel fundamental nesse sentido, os vizinhos, os amigos, os familiares também, em observar qualquer tipo de diferença que a criança possa apresentar no comportamento. E a gente vai ao vivo conversar com a Nájila Fernandes para trazer mais detalhes sobre esse assunto, porque hoje a ASA, Ação Social Arquidiocesana, promove em Terezinha o dia de conscientização para a proteção das crianças contra a violência sexual. Nájila, é uma ação que é por conta dessa data de hoje, que é uma data para lembrar como é importante proteger as crianças e os adolescentes, né? Aqui, outros vão para lá, que lá vai entrar... Exatamente, Aline. Novamente, bom dia a todos que estão acompanhando a programação da TV Cidade Verde. O dia 18 de maio, que é amanhã, é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje será o dia D, justamente dessa ação, que trata-se de uma mobilização que já começa, inclusive, as pessoas que vão participar dessa mobilização já começam a chegar aqui no cruzamento da Avenida Frei Serafim com Rua Goiás, onde inicialmente as primeiras ações irão acontecer aqui. Em seguida, todos que estiverem participando dessa mobilização irão até a Secretaria de Segurança Pública. O objetivo de tudo isso é justamente chamar a atenção da sociedade civil e também das instituições governamentais e não governamentais, para o que mais pode ser feito quando o objetivo é combater esse tipo de violência. Eu vou conversar agora com a Valdiníria Silvia, ela que é coordenadora do Centro de Convivência Novos Caminhos e ela também faz parte do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Valdiníria, muito bom dia. A gente já começa a perceber a presença das pessoas que vão chegando, o que de fato vai acontecer aqui a partir do momento em que todo mundo já estiver presente. Bom dia, caro telespectador. Hoje para nós é um dia muito importante. Na verdade, hoje, 17 de maio, mas amanhã, 18 de maio, retrata uma data para nós que trabalhamos com essa causa da criança e do adolescente. É um dia de mobilização. Um dia onde toda a sociedade é convidada, todas as instituições, toda a rede de garantia de direito é convidado para não só refletir, não só se inquietar, mas se impulsionar a ter atitudes em denunciar toda e qualquer forma de abuso e de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Não há mais tempo para pensar se vai fazer bem feito. Os dados estão aí, as pesquisas mostram que, infelizmente, o aumento dessa violação é gritante. Então, nós precisamos entender que
eu, enquanto ser humano, enquanto cidadão, eu preciso fazer a minha parte. E a nossa parte é divulgando, é entendendo sobre o assunto, é não naturalizando esse assunto, porque é importante dizer isso, e é denunciar, seja quem for o abusador, porque também é importante dizer isso. Porque o abusador normalmente, infelizmente, é aquele de confiança. E é esse que a gente precisa estar atento. Encontrar caminhos para ajudar as crianças a entender quando ela está sendo violentada, para que ela consiga falar, que ela não fique calada, reprimida, se sentindo culpada, e que essa rede possa estar ali, não é? Organizada, que essa rede possa estar com os protocolos organizados, para que realmente seja efetivado tanto a denúncia, mas os encaminhamentos dessa denúncia e, mais do que isso, a proteção dessa criança para que ela não seja vitimizada, que esse é um grande problema também que a gente ainda enfrenta. Aqui da Avenida Frei Serafim, ainda pela manhã, vocês vão até a Secretaria de Segurança. Lá vai ser o lançamento do plano Mapear, realizado pela Polícia Rodoviária Federal. São dados que mostram também a realidade quando o assunto é violência contra menores? Infelizmente, esses dados eles trarão aí um reflexo. Mas é muito importante a gente lembrar que existe ainda um desafio, que é a subnotificação. Então, os dados ele vai mostrar caminhos para que a gente perceba que tem situações mais vulneráveis, mais gritantes e que precisa ser feito alguma coisa. Quando eu digo ser feito alguma coisa, é que as instituições que trabalham com crianças e adolescentes precisam agir. Então, esses dados, e é importante dizer que o Mapear, que vai ser lançado agora, a Secretaria de Segurança está conosco no Comitê Piauiense de Enfrentamento e Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, para nós que estamos nessa luta, esses dados serão fundamentais, porque a gente precisa planejar, a gente precisa ser assertivo para realmente evitar que toda criança, infelizmente, passe por essa situação. A Valdenir falava agora há pouco, Aline, da questão da subnotificação. E nós mostramos, inclusive, nessa reportagem, antes da nossa entrada, dados repassados pela própria Secretaria de Segurança, que a cada 8 horas, durante o dia, no caso, cada 8 horas, um caso de violência, de exploração contra criança é registrado aqui no Piauí. Ou seja, por dia são 3 casos. Mas tem ainda aquelas situações em que a própria vítima, Valdenir, não tem como falar com ninguém, porque é ameaçada, porque sente medo, ou porque a própria família, mesmo sabendo do que está acontecendo, faz com que ela se cale. Infelizmente. E essas situações é que precisam ser identificadas. E aí você que está nos ouvindo, nos assistindo, denuncie. Diz que 100. Você não precisa se identificar na denúncia. A gente precisa encontrar onde está acontecendo essas violações para que a gente consiga realmente agir e evitar que isso aconteça e que a gente consiga proteger a criança. Ela sofre sim, ela sofre com medo, ela sofre com a dificuldade de não ser vista como alguém que esteja falando a verdade. E a gente precisa ouvir as nossas crianças e os nossos adolescentes, observar, acompanhar com quem anda. Muito cuidado, todo cuidado é pouco. E tem uma rede de proteção. E é essa rede hoje, tanto na Secretaria de Segurança como aqui hoje, que a gente está mostrando que a gente junto, a gente pode fazer mais e melhor. Ok, Valdenir Silva, muito obrigada pelas informações. Vou até pedir para o nosso cinegrafista mostrar para a gente encerrar com essa imagem. Vou sair do enquadramento aqui. Aline, olha só, que cartaz bonito que chama justamente a atenção em relação à denúncia, o que a gente estava falando agora há pouco. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes, diz que sim. Esse pessoal que está aqui agora atrás da gente é só uma pequena parcela da turma que ainda vai chegar e vai participar também dessa mobilização que acontece daqui a pouquinho aqui no cruzamento da Avenida Frei Serafim com Rua Goiás. Portanto, você que vai passar por aqui vai perceber essa movimentação e vai também, com certeza, aplaudir essa causa, que deve ter aplausos, mas deve ter ações também, e não só no dia de hoje, no dia de amanhã, durante esse mês, mas durante todo o ano. Aline? Obrigada, Nájila. A gente tem que reforçar a proteção, sim, à criança, ao adolescente. E 100 é um número tão fácil, né? Desconfiou de algo? Denuncie. Diz que 100.